dia a todos. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui conversando e participando dessa atividade do Lar Espírita Casa do Samaritano. Quero agradecer à casa pela oportunidade de sempre poder colaborar, de sempre poder participar dessa atividade que traz vários esclarecimentos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia àqueles que estão chegando, sejam bem-vindos à nossa transmissão, que a gente possa fazer um bom proveito das reflexões da manhã de hoje, de tudo que será conversado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach, e colaboro com essa atividade do Lex. Também sou estudante e colaboro com atividades de outra casa espírita. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes disso, até para ir harmonizando a nossa conversa, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma, em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que devem se esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Escolhi essa mensagem realmente porque ela tem bem a ver com o tema da nossa conversa de hoje. E antes da gente iniciar, eu vos convido a fazermos uma prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para auxiliar na concentração, e vamos buscar a sintonia com a espiritualidade superior. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de diálogo, de estudo. Queremos te agradecer por mais um dia, que tenhamos harmonia em nossa conduta, que possamos cada vez mais aplicar o teu Evangelho no nosso dia a dia. Fortalece a nossa fé e confiança em ti. Abençoa cada irmão que necessita de um amparo, de um auxílio, que luta para restabelecer a sua saúde. Harmoniza a convivência entre as famílias. Cada um de nós possa sempre buscar esse aprimoramento íntimo e levando esse auxílio àqueles que estão ao nosso redor. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Abençoa essa atividade da manhã de hoje. Nos guia, nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia àqueles que chegaram agora. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema do capítulo 4. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos conversar especificamente sobre a mensagem: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. No vídeo anterior, que está disponibilizado tanto no IGTV quanto no YouTube, esse tema já iniciamos a conversa sobre ele na live anterior. E hoje a gente vai finalizar. Mas vamos também fazer uma recapitulação para aqueles que não acompanharam a live, para que a gente possa entender um pouco sobre essa questão da reencarnação e dessa importância, dessa ligação entre esse princípio trazido por Jesus e muito esclarecido pela doutrina espírita, e essa ligação com os laços de família. O termo reencarnação ele não é uma criação do espiritismo,
se formos verificar ao longo da história, ao longo de conceitos filosóficos, sim, a gente percebe que esse tema ele já era defendido e já era abordado tanto pela igreja antiga romana quanto por filósofos, como o próprio Evangelho nos cita, que Sócrates e Platão já nos traziam essa ideia de necessidade reencarnacionista, né, para essa jornada espiritual. Dentro dos apontamentos do Novo Testamento, existe uma passagem que retrata o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, à época que Jesus esteve encarnado conosco. E nesse diálogo, Jesus traz esses esclarecimentos a Nicodemos sobre essa necessidade do nascer de novo. Então, o livro Boa Nova, que é uma psicografia de Franciscano Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, ele traz detalhes sobre esse diálogo. Ao longo do livro é apontado vários momentos dessa interação de Jesus enquanto esteve conosco, principalmente em meio aos seus discípulos, nos seus sermões e na sua jornada como um todo. E tem um capítulo dedicado justamente a esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus ele esclarece a Nicodemos essa necessidade. Nicodemos de pronto ele não entende bem qual que é aquela mensagem que quer repassar. E Jesus esclarece a Nicodemos essa questão de que não basta a gente viver buscando e interpretar a lei. Temos que buscar vivenciá-la, temos que buscar sentir os textos. Então isso facilitaria essa compreensão. Mas o que Jesus quis esclarecer a Nicodemos foi essa questão de que o homem precisa renascer da água e do Espírito, para poder evoluir, para poder atingir o reino dos céus. Então, muitas pessoas levam ao entendimento desse nascer da água do Espírito, aquele renascer íntimo, aquele renascer espiritual, e a gente não discorda disso. Mas também temos que perceber que Jesus ele veio nos trazer a necessidade do renascer material. Pois a reencarnação ela consiste basicamente nesse retorno do espírito à matéria, onde o espírito ele volta a habitar um corpo material para que ele consiga buscar essa evolução, consiga de uma forma mais satisfatória seguir esse trajeto de evolução espiritual. A Bíblia ela fala na ressurreição, alguns outros trechos falam da ressurreição. A diferença básica é que na ressurreição o espírito retornaria ao mesmo corpo que ele era encarnado anteriormente. E na reencarnação isso não ocorre, até porque a ressurreição ela iria contra as leis da ciência. A gente sabe que o corpo entra em decomposição, mas aqui não é o foco da nossa conversa essa questão. Precisamos apenas entender que a reencarnação é esse retorno do espírito a um novo corpo, um novo contexto reencarnatório, um novo contexto de vida material, para que ele possa aprimorar a sua jornada, buscar novos aprendizados. Então esse renascer da água e do espírito também significa isso. Se nós formos pegar ao longo de textos bíblicos e até mesmo de conceitos científicos, a simbologia da água, a gente percebe que a água ela é a origem da vida, e ela está presente no nosso meio material em vários sentidos. Na Bíblia ela deu origem a muita coisa, ela significava um estado de início, de modificação em várias situações apontadas nos textos bíblicos. Então existe essa simbologia da água, da origem. Até a própria ciência diz que o nosso corpo, enquanto matéria, ele é composto em maior parte de água. Então, fazendo essa ligação, existe sim também essa necessidade de renascermos materialmente, para que o nosso espírito possa ter essa oportunidade de evolução. Nesse diálogo com Nicodemos, André e Tiago eram os únicos apóstolos que estavam presentes. E
aqueles ensinamentos, assim como a Nicodemos, trouxeram também algumas dúvidas a André e Tiago, que depois foram tentar esclarecê-las com Jesus. E nesse momento Jesus apresenta justamente essa necessidade de que a reencarnação é uma oportunidade, além de evolução, de reparar algumas faltas que cometemos na nossa jornada. E Jesus ele faz uma importante diferenciação entre a lei do progresso, que é uma lei inevitável a todos nós, e a lei de Talião. Se formos pegar do princípio que temos que reparar todas as nossas faltas, iríamos sempre estar aplicando uma lei de Talião, no sentido de que onde houvesse um assassino, para que ele pudesse se recuperar, teria que alguém tomar o seu lugar nessa conduta. E Jesus ele vem justamente nos mostrar que o progresso ele pode existir de outras formas. Ele pode existir através do amor, ele pode existir através do acolhimento e da compreensão. Esse progresso espiritual ele pode se dar também nesse acolhimento ao próximo, em receber em nosso meio, para que criemos laços de amor e de fraternidade aqueles que outrora nos prejudicaram ou nos fizeram algum mal. Então é nisso que consiste esse princípio reencarnacionista apontado pela doutrina espírita e por Jesus, e que vem colaborar com essa lei de progresso. Mas Jesus ele entendia as limitações do entendimento da época e esclareceu também a André e a Tiago que depois nos enviaria esse Consolador, e é justamente esse papel que o Espiritismo faz hoje, de nos trazer esse esclarecimento sobre esse princípio da reencarnação, que desde a sua introdução, Kardec e os Espíritos deixam claro que é um princípio indispensável da doutrina espírita, é um princípio que vem auxiliar a consolidar as leis divinas ou naturais, leis essas que estão apontadas no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Existem várias leis que elas adotam essa configuração de leis divinas ou naturais, e são leis que fogem da nossa manipulação, são leis inevitáveis à aplicação a cada um de nós: lei de trabalho, lei de adoração, lei de progresso, lei de amor, lei de caridade, lei de justiça. Depois, quem quiser ter uma curiosidade de aprofundar o conhecimento nessas leis, fica na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas o que a gente tem que perceber é que todas elas, além de serem indispensáveis, em um momento ou outro, elas serão aplicadas na nossa jornada, pois nós precisamos de cada uma delas nessa evolução. E o princípio reencarnacionista, ele vem justamente trazer essa consolidação, pois a partir dele teremos várias oportunidades de poder vivenciar essas experiências, de poder vivenciar e colocar em prática essas leis de Deus. E isso é inevitável, não adianta a gente querer manipular, não adianta a gente querer fugir. Uma hora ou outra vamos ter que passar por isso. O nosso progresso enquanto espíritos ele é inevitável. Então, o Livro dos Espíritos ele esclarece isso também, outro tema específico sobre a reencarnação, de que o seu objetivo principal é justamente esse, de proporcionar esse progresso aos espíritos. Joana de Ângeles ela deixa claro que a reencarnação é um processo psicoterapêutico de amor divino, que nos faculta os meios de evoluir através do esforço pessoal. Então percebam que Deus ele sempre nos dá essas oportunidades de evolução, mas ele não, como dizem popularmente, ele não nos dá de mão beijada. Ele pede que nos esforcemos, ele pede que aquilo que vamos alcançar de benefícios seja através do nosso esforço, da aplicação da lei de merecimento, da lei de causa e efeito. Então a gente percebe também nesse sentido de que muitas vezes, se dificultamos uma jornada encarnatória, se existem dificuldades, elas são consequências de nossos atos. Vamos perceber que se colocarmos a encarnação como uma escada, a gente vai subindo degrau a degrau nessa jornada evolutiva. E o Espiritismo nos esclarece que não existe retrocesso nessa jornada. Em alguns momentos nós podemos estacionar, nós
nos achar cansados ou impedidos de prosseguir. Podemos ter atitudes que vão nos impedir de prosseguir e vamos estacionar naquela jornada, né? Mas nunca vamos retroagir. Esse é o lado bom, pois estamos em constante progresso. Mas também existe um lado a ser refletido quanto a isso. Pois sempre que cometemos algum erro, sempre que praticamos algo de ruim, não é porque estamos retrocedendo, é porque ainda temos pontos a serem melhorados em nós. Estamos apenas praticando algo que ainda temos a predisposição para aquilo. Então, é nesse momento que devemos fazer uma reflexão profunda do que devemos melhorar, né? Se ainda estamos errando, não é porque é culpa do outro ou não é porque estamos retroagindo, é porque devemos melhorar naquele ponto e aproveitar ao máximo a nossa encarnação. Uma encarnação que ela é todo o tempo planejada, ela não ocorre por acaso. Nenhum de nós retorna ao corpo físico de um dia para o outro. Existe todo um planejamento, desde até a família que irá nos receber, aquele casal que irá nos receber como filhos, as dificuldades, aquilo que devemos buscar para o nosso aprimoramento. Então é nesse sentido que o Evangelho também nos esclarece a importância da família nesse processo. E Jesus ele sempre deixou claro em várias passagens do Evangelho, do Novo Testamento, e o Espiritismo também vem nos esclarecer sobre isso, de que família ela vai além desses laços materiais, vai além desses laços sanguíneos, está mais ligado e voltado a laços de afinidade, a laços de cooperação mútua e de amor entre aquele grupo de indivíduos. Então, todos nós somos uma família, porque sempre estamos ligados de uma forma ou outra. Por isso o Evangelho, por isso o Espiritismo, ele nos leva tanto a essa questão de também termos esse olhar apurado sobre a dor do próximo, de termos a compaixão para o próximo, porque é nesse sentido que devemos buscar intensificar esses laços de uma família universal. Enquanto a nossa família de sangue, Joana de Ângeles, ela deixa claro que nenhuma família é um acidente biológico. Se estamos naquele meio de indivíduos é porque temos a necessidade de algum aprendizado, que eles vão colaborar conosco e nós iremos colaborar com eles, de alguma forma. Então, querer utilizar a doutrina anti-reencarnacionista, os conceitos anti-reencarnacionistas, só fazem enfraquecer os laços de família, porque nesse caso os indivíduos estariam ligados apenas por laços materiais, por interesses físicos e materiais, o que não permitiria justamente essa evolução, criar esse vínculo fraterno entre os indivíduos. E o Evangelho também nos esclarece que à medida que esse grupo ele começam a encarnar junto um com os outros, eles vão desenvolvendo também a preocupação mútua daquele que está ao meu redor evoluir. Inicia no meio familiar, mas também depois eu percebo que aqueles que fazem parte do meu dia a dia, da minha vida, sem distinção, também precisam evoluir. E eu passo a estender a mão para isso. Então aquele grupo de indivíduos, ele começa no meio familiar a auxiliar uns aos outros a evoluírem. Muitas vezes alguns podem não reencarnar juntos, ou podem parar um pouco, como já foi dito, mas sempre receberão aquele auxílio de amor familiar e fraternal. Então, por isso, essa importância dos laços de família nessa nossa jornada evolutiva reencarnacionista. Então, cada espírito ele renasce com esse propósito. E aquela família também, às vezes, pode receber algum irmão que ele não faz parte daquele ciclo habitual, para que possa aprender com ele, e para que aquele irmão também possa trocar experiências e aprender com aquele grupo de indivíduos. Então, muitas vezes você vê pessoas que destoam de um núcleo familiar em atitudes, em pensamentos, mas não que seja uma regra, mas aquele irmão ele está ali aprendendo a desenvolver outros sentimentos, a valorizar outras virtudes dentro daquele meio familiar.
né? E talvez aquelas pessoas também consigam aprender algo com ele, né? Então percebam que a nossa jornada evolutiva é uma evolução conjunta, né? A gente sempre evolui de forma conjunta, né? Existe um outro livro, né, que também retrata essa questão do convívio de Jesus aqui na Terra, mais especificamente no convívio de Jesus na casa de Simão Pedro, né, com aqueles que lá frequentavam, seus parentes. É o livro Jesus no Lar, é uma psicografia também de Franciscano de Xavier, mas pelo espírito de Neio Lúcio. E um dos capítulos desse livro, ele traz essa importância do lar, né, no lar, no conceito amplo de casa, de família, de grupamento familiar, né, nesse sentido de que é uma escola das almas, é um forno preparador onde habita a sabedoria divina. E muitas vezes a aflição e a dor são os recursos espirituais de aprendizado. É onde nós iremos colocar à prova a nossa questão da paciência, da resignação, dentro de, como diz, né, nessas passagens, como disse Jesus, desse forno preparador, né, onde nós iremos nos depurar nesse convívio familiar de aprendizado mútuo. Existe também na literatura espírita um outro exemplo muito forte, esse é no livro Nosso Lar, já é mais conhecido, tem filme sobre ele, em que demonstra essa importância desses laços de família nessa jornada. Exatamente, cara, né? É justamente dentro da nossa família, né, que a gente passa por maiores dificuldades e maiores situações onde nos são exigidas essa paciência, esse convívio, né? Aprender a viver com essas diferenças, né? E é a partir dali que a gente também leva isso para o meio exterior, né? Para o nosso convívio de trabalho, de estudo, para os nossos ciclos de amizade. Muitas vezes a gente, talvez pela proximidade, pela intimidade, dentro da nossa família, a gente perca um pouco alguns pudores, né? E às vezes seja ríspido em algumas situações, né? Não compreenda aqueles que estão ao nosso redor. E é justamente a gente deveria agir ao contrário, né? É justamente ali que está iniciando esse nosso aprendizado, porque dali a gente vai conseguir também passar por outras situações no nosso convívio diário. Então, como eu ia falando, no livro Nosso Lar, existe uma situação clara da importância desse processo reencarnacionista no meio familiar. André Luiz, quando retorna ao plano espiritual, ele passou algum tempo na zona de umbral, ainda passava por alguns estados de perturbação e de incompreensão, mas o tempo todo a sua mãe estava ali ao seu lado, querendo lhe estender o auxílio. E quando ele conseguiu se livrar dessas energias densas, que impediam ele de receber esse auxílio, ele foi acolhido. E ao longo do livro existem alguns momentos em que ele é permitido a ele o diálogo com sua mãe que estava num estágio evolutivo espiritual mais avançado, habitava em outro lugar, em outro local espiritual, mas em um dos diálogos ela retrata a preocupação com o pai de André, que foi o seu esposo, e que passava por um estado de perturbação, pois durante a sua conduta ele acabou enganando duas moças aqui enquanto encarnado, e hoje elas se faziam perseguidoras dele. E então a todo momento ela tentava prestar esse auxílio para que esse processo de perseguição encerrasse, que os três conseguissem prosseguir na sua jornada. E ela relata a André que o único meio que ela percebeu e que conseguiu autorização para que isso acontecesse, já que eles não estavam receptivos ao auxílio no plano espiritual, era de retornarem como uma família, de receber essas duas moças como suas filhas, ele novamente como seu esposo, e tentarem desenvolver outros laços de amor, outros laços de fraternidade, para que aqueles erros de uma reencarnação pretérita fossem superados. Então percebam a importância da família nesse processo reencarnacionista,
né? É justamente nesse sentido que muitos se questionam: se eu tive outras existências, por que eu não lembro? É justamente para que a sua jornada aqui na Terra ela se dê de uma forma mais satisfatória. Não é uma regra, mas imagine vocês estar o tempo todo lembrando daqueles que lhe fizeram mal ou daqueles que você prejudicou, das oportunidades que você desperdiçou. Então não existiria benefícios nesse progresso, né? A sua jornada evolutiva ela não iria ocorrer de uma forma satisfatória. Então é justamente nesse sentido que fica claro o quanto os laços de família são fortalecidos pelo processo de reencarnação, pois fazem com que a gente desenvolva sentimentos puros, né, uns com os outros. Então, quando a gente quebra esses laços, né, de reencarnação, a gente também está quebrando esses laços familiares. E é justamente nesse sentido que o livro Consolador, quando vem falar de família, né, ele nos responde que somos uma família, que estamos aqui reencarnados, buscando desenvolver esse amor fraternal e universal, né, que devemos olhar o nosso próximo sempre como aquele a quem devemos sempre o cuidado, o zelo e amor, né? Trazendo um pouco para a realidade atual que vivemos, nós devemos perceber que há mais de um ano nós fomos obrigados a nos aproximar ainda mais daqueles que estão ao nosso redor, de modificarmos a nossa rotina diária, de percebermos que a nossa conduta, além de trazer consequências para nós, ela traz consequência para aqueles que estão próximos a nós e até mesmo distantes, né? Então devemos entender que a nossa evolução ela ocorre de uma maneira conjunta. Não tem como eu querer fazer parte de um mundo regenerado querendo evoluir sozinho. Eu tenho que pensar também no meu próximo, eu tenho que desenvolver bons sentimentos e boas virtudes, pois o meio que está ao meu redor, ele é reflexo daquilo que eu alimento dentro de mim, né? Do que a humanidade busca, daquilo que ela emana dos seus sentimentos, né? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido trazer algum esclarecimento, né, e alguma contribuição sobre essa interação entre os laços de família e a reencarnação, esse processo que é inevitável na nossa evolução espiritual, e que busquemos, né, como disse lá no início, vivenciar isso, vivenciar os ensinamentos, vivenciar o princípio da reencarnação, entendendo que é uma oportunidade de amor divino que nos é dada para esse progresso. Vamos iniciar no nosso meio familiar, vamos tentar desenvolver virtudes e viver de forma harmônica entre nós, né? Agora eu vos convido a fazermos a nossa prece de encerramento para que continuemos o nosso dia de forma harmônica, de forma tranquila. Pai de infinita luz, obrigado por tantos ensinamentos, por tantos esclarecimentos. Obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de sempre estarmos aqui nessa jornada evolutiva, por todos os meios que nos proporcionam de aprendizado, pelo convívio com os nossos amigos, pelo convívio com os nossos familiares, que consigamos cada vez mais nos aproximar de Ti, também através das nossas condutas. Obrigado pela Tua infinita misericórdia e que consigamos sempre fortalecer a nossa fé e confiança em Ti. Graças a Deus, que assim seja. Bom, pessoal, só tenho a agradecer a oportunidade do Lar Espírita Casa do Samaritano de dialogar com vocês em dia de estudo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. O vídeo vai ficar disponível no IGTV, vai ser postado no YouTube. Quem quiser pode compartilhar com amigos, com familiares, certo? Eu desejo a todos um bom dia, uma ótima semana. Até a próxima oportunidade.